Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1090. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit. São exatamente 19 horas e 15 minutos da segunda-feira, 8 de junho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, muito tarifado e muito preocupado. Com insônia, em função dessa imprevisibilidade que o cenário internacional apresenta. Mas ainda bem que temos a companhia dos nossos amigos e amigas aqui no Petit Jornal para enfrentar esse período pantanoso do cenário internacional. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos das últimas horas. Professor Bagdadi, eu quero saber se o senhor vai trazer o resultado das eleições peruanas. Afinal, de um lado temos a filha de um golpista e do outro lado nós temos o candidato de um golpista também. Eleições muito animadas que a gente está tendo no Peru. A chance de dar errado não é pequena. Tudo bem? Vamos a isso. Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para o bate-papo 1090, Daniel Souza. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que está vindo até esse nosso humilde podcast atrás de respostas sobre a eleição peruana. Não temos respostas. Ninguém sabe quem é que vai levar esse negócio. Aliás, Daniel, a gente gravou um episódio hoje de manhã. Eu falei assim, à noite a gente vai falar sobre a eleição no Peru, porque de repente a gente vai ter um cenário um pouco mais bem definido. E naquele momento, Keiko Fujimori, filha de Alberto Fujimori, liderava por 0,02 ponto percentual. Eu não falei 2. Eu não falei 0,2. Eu falei 0,02 ponto percentual. Nesse momento, Daniel, a gente teve a última parcial, que saiu tem mais ou menos umas 2 horas e pouco. Estamos com 93,9% dos votos apurados, ou seja, está quase no fim da apuração já. E Roberto Sanches, nesse momento, aparece com 50,01. Não é 50, é 50,01 contra 49,99% de Keiko Fujimori. Ou seja, nesse momento, o cenário da manhã se inverteu. Quem está à frente por 0,02 ponto percentual é o candidato da esquerda, o Roberto Sanches, né, que é o cara que segue mais ou menos a linha do Pedro Castilho, que está preso por tentativa de golpe, né? Ele ganhou a eleição de 2021. Aliás, o Pedro Castilho ganhou a eleição de 2021 da própria Keiko Fujimori. Nessa eleição, ele ganhou da Keiko Fujimori por 0,2% dos votos. Na época, Daniel, ganhar uma eleição por 0,2% dos votos passava uma ideia de que, meu Deus, mas isso é impossível ser repetido. Nesse momento, a distância é de 10% aquela, tá? Então, lá em 2021, a Keiko Fujimori perdeu por 0,2%, uma diferença de 45 mil votos. Daniel, nesse momento, esses dados não existem, não estão consolidados, enfim, mas nesse momento a distância deve estar na casa de 5 mil, 6 mil votos, tá? A gente tem que esperar naturalmente as próximas parciais, mas o cenário que a gente tinha até algumas horas atrás era os votos das principais cidades. Já estava bastante avançado, a Keiko Fujimori, portanto, tinha uma ligeiríssima vantagem nas principais cidades. No momento em que a apuração ela vai se aprofundando pelo interior do país, nas áreas rurais e tudo, o Roberto Sanches ele tem uma ligeira vantagem e, portanto, vai virando o jogo. Claro, Daniel, que isso aqui pode mudar tudo daqui para frente, sabe-se lá o que pode acontecer, mas nesse momento Roberto Sanches está à frente. E não me esperem do Petit Jornal a promessa de que amanhã a gente traz o resultado fechado. Afinal de contas, Daniel, a autoridade eleitoral do Peru informou que a totalização e conclusão definitiva de 100% da apuração está prevista para meados de julho. Julho com L, não é junho, com N. Não, julho com L. Ou seja, até lá, Daniel Souza, não dá para saber quem é que vai levar, porque está muito, mas muito perto, e naturalmente isso tem gerado muita incerteza, principalmente a partir do momento em que o Roberto Sanches passou à frente, ele que tem como uma das promessas, né, a revisão das concessões peruanas, né, no Peru. Lembrando que o Peru é um país que é um grande produtor
de cobre, ouro, prata, zinco. Me conta aí, Daniel, como é que o mercado está encarando isso? O que você tem visto aí com relação a essa apuração? Pois é, Tanguy, essa promessa em particular está gerando muita inquietação, porque a economia peruana tem apresentado um bom desempenho ao longo dos últimos anos, a despeito de todos os problemas políticos. Você tem tido um crescimento maior do que o do Brasil, você tem tido uma inflação mais baixa do que a do Brasil, você tem ali um presidente do Banco Central que está no cargo há 20 anos, há uma autonomia muito clara da política monetária por lá, e o Peru acaba sendo um país que tem muitos acordos com muitos países, justamente para o fornecimento de commodities, e, consequentemente, o setor exportador tem sido muito dinâmico. E esse é um dos elementos que tem ajudado a blindar um pouco a economia peruana. Na medida em que o Sanches traz essa promessa, cria-se um ambiente de imprevisibilidade. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, qual é o modelo que ele está propondo, exatamente o que pode ocorrer. Ele fala em nova Constituição, ele fala de revisão de concessão de contratos, ou seja, contratos que eventualmente já foram celebrados, que estão em vigor, poderiam ser rompidos, e isso traz ali um pouco de insegurança. A bem da verdade, tem muita gente no Peru que acha que no final do dia ele não vai fazer isso, que ele vai adotar uma postura um pouco mais leve, um pouco mais dialogando justamente com diferentes segmentos. Mas ele é do grupo do Pedro Castilho. Consequentemente, existe ali um voluntarismo que não pode ser removido da equação. Mas, de qualquer forma, vale a pena a gente acompanhar, porque esse é um tema super importante. A gente está falando de uma economia peruana que tem apresentado um bom desempenho, a despeito de toda essa crise política que o país tem vivenciado. O último boletim, Daniel, só uma atualização aqui, saiu há 44 minutos. Nesse momento, 94,7% das urnas apuradas. Roberto Sanches abriu um pouquinho, Daniel, não é uma grande coisa, mas abriu um pouquinho. Ele estava com 50,01%, agora ele está com 50,08% contra 49,918%. A gente está tendo que ir para a terceira casa decimal da Keiko Fujimori. Então, nesse momento, a diferença de votos é de 29.147, segundo o último boletim. Então, ele deu uma largada nessa vantagem, o que para ele é muito animador, porque, mais uma vez, a gente está falando sobre agora a contagem, ela vai se dar nas áreas rurais, onde o Roberto Sanches é um pouco mais forte, tudo. Então, não dá para cravar ainda, né, Daniel? Mas nesse momento, naturalmente, o otimismo está do lado do candidato Roberto Sanches, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, registro que o Partido Contrato Civil do premier Nikol Pashinyan obteve 49,8% dos votos na Armênia e garantiu ali a sua reeleição, garantiu uma vitória parlamentar, uma maioria parlamentar. A eleição foi vista como um teste sobre o acordo de paz com o Azerbaijão e a estratégia que o Pashinyan tem adotado de aproximação com o Ocidente. Observadores internacionais apontam que, claro, a Rússia fez muita pressão para que o Pashinyan não fosse reeleito. Em 2025, 82% do gás armênio veio da Rússia. Putin afirmou em 1º de abril que a Armênia pagava $177,50 por 1.000 metros cúbicos, contra mais de $600 no restante da Europa, particularmente na Europa Ocidental. Disparou que há uma diferença enorme e, consequentemente, o que ele está sugerindo é que, eventualmente, os armênios também podem passar a pagar valores semelhantes ao que a Europa Ocidental ainda paga. Em 27 de maio, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ameaçou suspender o fornecimento de petróleo, gás e diamantes caso a Armênia avançasse na adesão à União Europeia. Em 29 de maio, a União Econômica Eurasiana declarou que consideraria suspender a Armênia por buscar adesão à União Europeia. Quando a gente está falando da União Econômica Eurasiana, a gente está falando de um bloco econômico que foi criado em 2014, voltado para a integração regional e livre circulação de bens, serviços, capital e mão de obra. Esse bloco tem a Rússia, o Cazaquistão, a Bielorrússia, o Quirguistão e a Armênia. Ou seja, se você está se aproximando da União Europeia, eu vou te expulsar desse outro bloco aqui. Afinal, nós temos projetos paralelos, projetos que não são exatamente integrados, nem serão integrados
entre si. A partir de 30 de maio, restrições a tomates, pepinos, pimentões e folhas verdes que são exportadas pela Armênia para a Rússia foram impostas. Você também passou a ter restrições de cerejas, damascos, ameixas, pêssegos e uvas exportadas pela Armênia. A justificativa seria preocupações fitossanitárias. Não tem nada a ver com eleição. Nada a ver com eleição. A Rússia tem aqui preocupações fitossanitárias em relação aos produtos da Armênia. Você também já teve aí restrições no que diz respeito à venda do conhaque, o conhaque armênio, que é realmente um dos orgulhos nacionais, água mineral, flores. A Armênia está tendo uma série de problemas. Então, de um lado, a Rússia está restringindo exportações da Armênia para o mercado russo, que é super importante para o país, e do outro lado, a Rússia sinaliza ali restrições no que diz respeito à energia, ou pelo menos o encarecimento substantivo da energia, porque a Armênia está com essa estratégia de buscar uma aproximação com a União Europeia e com o Ocidente de maneira mais ampla. A lógica do Pashinyan acaba sendo a seguinte: olha, nós precisamos desenvolver esse país. Esse país ele tem um risco existencial em função da nossa dinâmica geopolítica local, e a única forma da gente se desenvolver economicamente é se aproximando dos europeus que têm mais dinheiro. Não dá para a gente ficar amarrado com a Rússia. É lógico que queremos ter uma boa relação com a Rússia, queremos ter uma boa relação com todo mundo, mas os desafios econômicos são mais importantes. É isso que o Pashinyan tem, inclusive, sinalizado. Até aquele corredor, né, que foi estabelecido com os Estados Unidos, com o aval dos Estados Unidos, também tem um pouco a ver com isso, tentando aumentar ali a oxigenação econômica da economia da Armênia, um país que tem potencialidades, mas que está muito asfixiado ali por uma vizinhança muito complicada do ponto de vista geopolítico para o país. Vamos seguir acompanhando, mas os armênios deram aí uma sinalização que o Pashinyan pode seguir no seu projeto de aproximação em relação à União Europeia e pode seguir no seu projeto um pouco pragmático em relação ao Azerbaijão. A ideia de que, olha, se a gente celebra aqui algum tipo de paz com o Azerbaijão, a gente pode focar mais na economia e se preocupar menos com questões relacionadas à segurança ou à vizinhança. E, na sequência, pode também ter ali uma aproximação com a Turquia. A gente já chegou a falar aqui sobre algumas sinalizações de aproximação entre a Armênia e a Turquia. A Turquia de um lado, o Azerbaijão do outro, e, ao mesmo tempo, uma busca por uma aproximação em relação ao Ocidente. São movimentos fortes que o Pashinyan tem realizado e agora ele foi chancelado pelas urnas para continuar com esse tipo de projeto. Crise no Cáucaso, crise no Oriente Médio, fechamento dos Estados Unidos. A gente está vendo a quantidade de atletas, de torcedores que tentam ir para a Copa do Mundo e têm encontrado dificuldades. Envelhecimento da população na Europa. Tudo isso aponta para um mundo mais complicado, né, Daniel? Mais difícil, a circulação mais difícil, as oportunidades um pouco mais escassas, um pouco mais raras. E se você que está me ouvindo tem a possibilidade de conseguir um passaporte europeu, em particular o passaporte italiano, português ou espanhol, não perde essa oportunidade. Para você pode fazer muita diferença, para você e para sua família. É claro que muitas vezes a gente pensa na comodidade mais imediata, que é de repente viajar, não precisar de visto, mas a gente está falando sobre a abertura de uma série de oportunidades de trabalho, de estudo, talvez não apenas para você, né? Talvez para a pessoa da sua família, para o seu filho, para os seus netos, para os seus filhos, enfim. Então, tudo isso pode fazer muita diferença. A você português e você europeu, o link está na descrição desse episódio, tem tudo que você precisa para conseguir essa pesquisa, para ver se você tem a possibilidade de conseguir, para conseguir a documentação, para dar entrada. Dá para fazer sozinho, tá, Daniel? Agora, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, você vai levar muito mais tempo, você vai gastar muito mais dinheiro, porque não são meandros simples. E é você português e é você europeu, conhecem todo o caminho das pedras. Tem gente desde fazer pesquisa até para conseguir documentos lá no país europeu. Você português, você europeu, dá uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Não perca essa oportunidade, porque pode abrir realmente muitas portas para você. Ô, Tanguy, você sabe que o miúdo aqui de casa já é cidadão português, né? Graças ao trabalho luxuoso da Você Português, aqui fica o meu agradecimento a eles. Foi um serviço realmente de altíssima qualidade. Fica a minha recomendação, link no descritivo desse episódio. Vale a pena realmente você avançar, até porque direitos não são perenes, Tanguy. A gente tem tido aí uma certa tendência à mudança no que diz respeito a leis de nacionalidade na Europa. E, nesse sentido, avançar o quanto antes é necessário. Link no descritivo desse episódio. Daniel, no episódio de hoje, mais cedo, a gente falava sobre uma escalada de tensões que a gente teve ali no triângulo, né? Líbano, Israel e Irã.
Então, o Israel acusa o Hezbollah de fazer ataques contra o norte do país, ataca o Hezbollah não apenas no sul do Líbano, mas também no subúrbio sul de Beirute, o que leva o Irã a abrir fogo também contra Israel. E Israel já tinha dado a entender que retaliaria. Os Estados Unidos estão no meio disso tudo, falando: gente, calma, calma, temos um cessar-fogo teoricamente em vigor, a gente precisa fechar esse acordo. O Trump está meio desesperado para fechar o acordo, dá para ver, né? Ele fala o tempo todo que não, se tiver um acordo vai ser muito bom, se não tiver também a gente vai para o ataque. Mas ele precisa de um acordo, ele precisa dar um jeito de encerrar uma guerra que ele começou lá no final de fevereiro, que ele simplesmente não sabe exatamente como é que vai concluir. E, no fim das contas, deu certo, Daniel. Ele conseguiu. E nós tivemos nesse momento agora, né, ao longo do dia de hoje, anúncios por parte de Israel e do Irã de que as hostilidades nesse momento imediato agora, nesse momento atual, não vão continuar. Então, tanto Israel quanto o Irã anunciaram a suspensão mútua dos seus ataques diretos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, gravou um pronunciamento em vídeo, né, para a televisão, confirmando a suspensão de qualquer plano de atacar o país persa, mas prometeu retomar a ofensiva caso o Irã dispare novos mísseis. De fato, o Irã disparou contra Israel. E a gente teve, do lado iraniano, também, principalmente por meio do presidente, né, o Massoud Pezeshkian, dizendo que busca uma via política, mas que não uma via diplomática, mas não recuará diante de qualquer tipo de ameaça. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou que tem feito uma série de trocas de informações ali com Washington num ambiente de extrema desconfiança, mas que o diálogo está acontecendo. Então, se o objetivo do Trump era, gente, pelo amor de Deus, calma, a gente precisa continuar negociando e tal, isso de fato aconteceu. Então, tanto o Irã quanto o Israel aceitaram, pelo menos, adiar qualquer tipo de ataque. A questão, Daniel, é que o Irã tem uns colegas que são um pouco mais esquentados, que estão um pouco mais nervosos, que estão querendo ação, que estão querendo botar para jogo a sua munição. Então, os rebeldes Houthis no Iêmen, lembrando que os Houthis eles controlam aquele biquinho ali, né, que é a entrada do Mar Vermelho, uma área absolutamente estratégica para o fluxo internacional de comércio, de uma forma geral, anunciaram sua reentrada formal no teatro de operações. Se os Houthis entram na guerra, Daniel, eles podem encher o saco de todo mundo que passa por ali, principalmente navios israelenses, o que pode, obviamente, ser mais um gatilho para uma escalada de tensões. Israel, naturalmente, se tiver algum navio atacado, vai atacar de volta, e a gente sabe que o Irã, na maior parte das vezes, vai sair em defesa dos Houthis. Então, está longe de ser uma estabilidade perene, mas a gente teve pelo menos um adiamento dos ataques mais imediatos, né, do que pode acontecer nesse momento. O Trump, portanto, passou o dia todo dizendo Israel e Irã devem parar de atacar imediatamente e que estão sujeitos à ignorância e à estupidez que atrapalham o caminho da paz, né, frases aí de Donald Trump, ele colocou tudo isso lá na rede social dele. Então, nesse momento, pelo menos, colocaram panos quentes. A gente não deve ter, pelo menos ao longo das próximas horas, novos ataques entre Israel e Irã, Daniel. Tanguy, fracassou o projeto de caça de nova geração entre França e Alemanha. Os líderes Friedrich Merz e Emmanuel Macron concordaram em encerrar o programa que vinha sendo ali desenhado já há vários anos. O programa de defesa, que era avaliado em 100 bilhões de euros, previa um caça principal apoiado por drones e conectado por uma nuvem de combate. Esse projeto havia sido lançado em 2017 por Emmanuel Macron e a então chanceler alemã Angela Merkel. Divergências persistentes sobre especificações técnicas e controle do programa acabaram minando a parceria. Você teve conflitos entre parceiros industriais, a Airbus e a Dassault Aviation. Você também teve requisitos muito diferentes para a aeronave entre os dois países. O Merz questionou publicamente se ainda fazia sentido desenvolver um caça tripulado dentro de um contexto onde as guerras estão avançando para drones. E aí é um questionamento que me pareceu bastante pertinente, ainda mais um caça de última geração, e isso acabou levando ao colapso desse projeto. E é um colapso que evidencia as dificuldades da Europa em reconstruir a sua capacidade militar após décadas de investimentos insuficientes, de subinvestimentos no setor, e também existe aí
uma evidência muito evidente que se as duas principais nações da União Europeia não conseguem chegar a um acordo sobre uma questão militar meio básica, que é o que a gente faz em relação ao nosso programa de caças. A gente vai fazer um caça conjunto, não vai? Vai ser drone, o que vai ser? Isso nos credencia, nos autoriza a questionar realmente o que pode acontecer nesse projeto europeu de integração militar, um projeto que seria potencialmente um substituto à OTAN ou algum tipo de guarda-chuva que poderia criar ali uma rede de proteção caso a OTAN falhe. Mas fica aqui o registro de que Alemanha e França não conseguiram se entender num projeto super importante em relação a um caça de última geração. Daniel Souza, 2 semanas atrás, a gente falou aqui que Xi Jinping arrumou a casa, poliu a prataria para receber 2 visitas do mais alto quilate em importância. Donald Trump esteve em Pequim. 4 dias depois, Vladimir Putin chega a Pequim. Ao longo desse período, Daniel Souza, o que chamava atenção era que o Xi Jinping não estava fazendo viagens internacionais. Aliás, ele não fez nenhuma viagem internacional em 2026 até o dia de hoje. E hoje, Daniel Souza, ele resolveu embarcar numa viagem e ele foi para a Coreia do Norte. É a primeira vez desde 2019 que ele vai para a Coreia do Norte, mas me parece que tem um simbolismo importante aqui, né? O que ele está querendo dizer com isso é: o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, né, 2 homens mais poderosos do mundo, vêm até mim, mas eu vou para quem eu quero, para o lugar que eu quero, para um país, para um vizinho estratégico meu, um país que tem bombas nucleares, um país que todo mundo rejeita, um país que ninguém leva muito a sério, mas que está aqui, que é forte. E ele chegou lá, Daniel, e garantiu a Kim Jong-un que o valor atribuído por Pequim à tradicional amizade bilateral permanece intacta. Abro aspas para a fala de Xi Jinping: o firme apoio à liderança do camarada secretário-geral Kim Jong-un na causa socialista da Coreia do Norte não mudará. E a firme determinação de salvaguardar os interesses comuns em um bom ambiente estratégico não mudará. Então ele falou, Daniel, ele reiterou mais uma vez que as relações entre China e Coreia do Norte alcançaram um novo ponto de partida histórico e reforçou o fortalecimento de laços estratégicos para proteger a soberania e a segurança mútua. E aí vários acordos foram assinados, Daniel, questões relacionadas à diplomacia em si, mas também a aplicação da lei e Forças Armadas, né, fortalecimento das Forças Armadas, passando por agricultura, comércio, tecnologia e construção civil. Tudo isso foi, se lidou, né, com essas questões ao longo dessa visita. Essa cúpula também evidencia, Daniel, que a China continua a enxergar a Coreia do Norte como um ativo estratégico essencial. De novo, é um país pequeno, é verdade, é um país pobre, é verdade, mas que tem uma força militar muito grande e demonstra mais uma vez, né, Daniel, que a gente tem uma trinca de países que são China, Rússia e Coreia do Norte, que são 3, de novo, potências nucleares ali na Ásia e que são, assim, que tem uma proximidade bastante grande. Então o Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, não se mete com a gente não, e a gente tem capacidade, inclusive, de fazer frente a toda essa arquitetura multilateral do Ocidente e dos seus aliados. Então, é curiosa, Daniel, a visita de Xi Jinping à Coreia do Norte. A gente está falando sobre um país, né, a Coreia do Norte, que exatamente celebrando essa visita do Xi Jinping, revelou planos para a construção de um contratorpedeiro, né, que os Estados Unidos chamam de destroyer, de 10 mil toneladas, então um navio de força, né, de bastante pujança, e a gente está falando sobre um país que vem, segundo se acredita, aumentando o seu arsenal nuclear. Então, ao longo desse ano agora, o que se imagina que a Coreia do Norte tenha saltado de 50 ogivas nucleares para 60 ogivas nucleares, o que demonstra força, e naturalmente a China dá uma valorizada nessa relação. Então, Xi Jinping não tinha feito nenhuma visita internacional ao longo desse ano, vai exatamente para a Coreia do Norte, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira, encerrando o nosso episódio com uma nota um pouco mais leve? Bora, Daniel Souza, me conta. Tanguy, você sabe que o Donald Trump foi ser entrevistado ali, 1 a 1, no mano a mano, pela repórter da NBC, no programa Meet the Press. O programa, inclusive, ele acabou sendo ali capitaneado pela Kristen Welker. E o que acabou acontecendo, Tanguy, que num determinado momento, a Kristen Welker perguntou ao Donald Trump se ele tinha provas de fraude eleitoral.
E o Donald Trump subiu nas tamancas, Tanguy, começou a dizer que as eleições nos Estados Unidos são como num país de terceiro mundo, começou a dizer que você é desonesta, e aí começou a xingar todas as redes de televisão dos Estados Unidos, etc. E falou, vamos parar por aqui, eu vou embora. Aí a Christine, de maneira muito elegante, falou, presidente, por favor, eu viajei até um Wisconsin. E o Trump disse, eu já dei muito tempo para você. Sabe de uma coisa? Um país nunca será grande com uma imprensa desonesta. Vamos embora, eu vou embora daqui. Ô Tanguy, você sabe que é importante ter inteligência emocional quando você tem um carro. A inteligência emocional faz toda a diferença. Você que é um cara que entende da língua inglesa, como é que fala chilique em inglês? Você tem palavra pra ir? É chilique, né? Não. Ataque de pelanca, né? Que chama. É chilique, ataque de pelanca. Chilique não tem uma tradução adequada em língua inglesa. Você sabe que a língua portuguesa ela é incomparável, né, Tanguy? Então, tem muitas expressões em língua portuguesa que não tem nada próximo em língua inglesa. Então, chilique foi o que ele fez, ataque de pelanca. Meu Deus do céu, que momento, Tanguy. Pô, saudade daqueles políticos, Tanguy, que olharia para uma resposta como essa e falaria, tenho, claro que tenho. Vou trazer para você. Trazer. É que eu não tenho aqui agora. É porque eu não tenho aqui agora. A minha assessoria vai oferecer para você em até 72 horas. E até 72 horas eu vou oferecer aqui as provas das fraudes. Mas tranquilo, não fique tranquila e tal. E aí muda de assunto, Tanguy. Segue para outro. Meu Deus do céu, que ataque de pelanca é esse? Que coisa inacreditável. Mas enfim, fica aqui o registro de que o presidente dos Estados Unidos teve um ataque de pelanca em plena televisão. Agora, Daniel Souza, surpreende? Você ficou surpreso? Zero surpresa. Zero. Nenhuma surpresa. Aliás, se você quer conhecer um pouco mais de Donald Trump, a gente tem uma aula gratuita que está lá no YouTube do Petit Jornal. Aliás, tem uma playlist no YouTube do Petit Jornal que é toda de aulas gratuitas. É uma forma de você conhecer o nosso projeto de aulas e cursos. E aí você vai encontrar, tem o link aqui na descrição do episódio, Daniel Souza, dá uma olhada no link aí. Tem um link aí que você, clicando, vai direto para o catálogo, para você ver todos os cursos que a gente já ofereceu. Então você pode entrar lá no YouTube para conhecer algumas aulas e entrar no link que está na descrição desse episódio para conhecer os cursos. Tornando-se aluno, você tem acesso a todas as aulas, todos os cursos, tudo que você quiser, para assistir do jeito que você quiser, na hora que você quiser, preço camarada. Acesse lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um grande conglomerado ou mesmo de uma grande produtora, por isso a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal, chave Pix no descritivo desse episódio, você pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta, um abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.